Hola a todos nuestros participantes. Shavua Tov, buena semana. Hag Sameach antes de comenzar. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos la campaña de la CIPI. Ustedes están viendo aquí en la tela un QR code que direcciona para la campaña CIPI contra a fome e pela dignidade. Nos ayuda a atingir a mesas, llevar cestas básicas y kits de higiene a personas en vulnerabilidad. Por favor, participen, por favor, donen. Nos hemos puesto un tope y queremos llegar a él. Todas las donaciones, por pequeñas que sean, ayudan. Están aquí con nosotros Benjamín Sereusi, curador y gestor cultural de la Casa del Pueblo, institución política y cultural en el barrio del Buen Retiro, en Sao Paulo. Benjamín participa desde el inicio en el proceso de rehabilitación desde el espacio alternativo de cultura y arte y trabaja como curador, editor y gestor cultural. Guilherme Pasmanic es profesor de matemática y coordinador de MOVI 2035. Cursaba Ingeniería de la Computación en la Universidad de Sao Paulo, en cuanto fue desenvolviendo su pasión por la educación y la educación judaica y actuar como voluntario y profesional en la Congregación Israelita Paulista, en la CIPI. Paula Fuchs, tiene 24 años, es psicóloga, formada en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, es más nueva miembro de la Moishe House en São Paulo, trabaja como coordinadora del colectivo Jóvenes Sin Fronteras y Morad de Cultura Judaica y da aulas de danza folclórica israelense. Actualmente es directora institucional de unos 2 programas de Masá, la empresa Innovation Experience, llamado Programa Discover. Rebeca Binder cursaba nutrición cuando se vio envolvida en procesos educativos con crianzas pequeñas. Após años de movimiento juvenil, se vio nuevamente encantada por la potencia que existe en la educación y al concluir el curso especializado de Psicosociología de la Juventud y Políticas Públicas, está cursando un maestrado en educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, desde aquí de São Paulo, y está a cargo de las actividades y la educación de nuestros niños en la Congregación Israelita Paulista. Obrigada, están aquí con nos y vamos a comenzar nuestro tiempo de conversación con una pregunta. En breve voy a hablar portugués también. Por el momento lo vamos a hacer en español, portuñol. Y la primera pregunta que quería traer a vocês es: ¿cuál es el lugar de la innovación en las tareas educativas, culturales y de activismo que cada uno de ustedes tiene y propone y a las que están dedicados? Vamos a empezar con Gui. Vamos lá, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado, Rabina Tati. O lugar da inovação, acho que em primeiro lugar, eu trabalho com a faixa etária dos jovens adultos, né? Jovens de 20 a 35 anos. E acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta até hoje é encontrar espaços para nós mesmos dentro da comunidade, né? A gente vive um momento de muito questionamento, de pensar na nossa identidade, de tentar entender o que aquele judaísmo da infância vai se tornar nesse momento de adulto. E, de alguma forma, faltam espaços para a gente fazer essa conexão, né? É muito fácil você se conectar à comunidade judaica quando você é criança, porque, eventualmente, seus pais te colocaram em contato ou numa escola, ou no movimento juvenil, ou em outros ambientes. E é muito fácil conectar como um adulto, quando você entra na fase de casamento, quando você tem filhos,
né? Mas esse meio ainda fica um pouco perdido. Então, para a gente, né, dentro do Move 2035, a gente entende a importância de inovar para poder receber esses jovens e poder abrir espaços para que eles se repensem e também atuem no mundo, né? Isso é bastante importante para a gente. Então, a gente criou um espaço não só de repensar a identidade, participar de palestras, mas de ativar, né? Nosso principal objetivo é fazer ativismo. Então, a gente tem grupos que atuam com ativismo, com pessoas em situação de rua, que é um projeto, inclusive, em parceria com os Jovens Sem Fronteiras e o CISART. A gente tem um cursinho popular dentro da própria CIP, que é o cursinho Romã. A gente tem um coletivo, né, um grupo do MOVE LGBTQIA+, em que a gente estuda com rabinos e rabinas, inclusive com você, né, sobre fontes judaicas, sexualidade e gênero. Então a gente faz essa intersecção entre judaísmo e o ser LGBT. A gente tem também espaços para atuar com refugiados, trocas urbanas. A gente tem um grupo que é agora recém-lançado junto com o IB para discutir a questão da política israelense, né, que é tão importante, ainda mais nesse momento triste que a gente está passando. E a gente está desenvolvendo uma série de outros projetos, a gente quer atuar também com pessoas com deficiência, assim como a gente tem um grupo LGBT, a gente quer também criar um grupo de pessoas com deficiência para trazerem esse debate para dentro da comunidade. E sempre estamos abertos a receber mais ideias. E dentre todos esses projetos, a nossa ideia é, no fundo, criar uma comunidade jovem que veja que o judaísmo é principalmente o Tikkun Olam, né? É ativar, é transformar esse mundo num lugar mais justo e mais empático, e que a partir disso a gente forme também, a gente se una mais à comunidade judaica, esteja mais próximo, inclusive em momentos como esse, que para a gente é tão importante, né? O Tikkun de Shavuot da CIP. Obrigada, Gui. Vamos a continuar con Benjamín. Boa noite, Shavuot Tov. Bom estar aqui com vocês nesse sábado à noite. É prazer conhecer vocês, que infelizmente eu não conhecia ainda, então que seja o início de uma conversa que extrapola esse encontro. E parabéns à CIP por organizar e juntar pessoas, é sempre um prazer. Ainda mais nessa pandemia, que a gente acaba tendo menos ocasiões sociais, né, de se encontrar e trocar ideias, então é muito legal. E eu vou tentar responder em português também, tá, Tati? Mas eu sou francês, então meu sotaque é de outro lugar, mas não é muito nem pior nem melhor, tá? Então, só para você ficar tranquila. Sobre a sua pergunta, onde existe inovação no que fazemos na Casa do Povo, não sei se todo mundo conhece, a Casa do Povo, uma instituição que é sediada no Bom Retiro, na Rua 3 Rios 252, foi criada em 46, e ela abriu como prédio mesmo em 53, então a gente é uma instituição bem antiga na comunidade judaica nesse sentido. E muitas pessoas conhecem a Casa do Povo como Shalom Aleichem, porque foi uma escola que funcionou lá, outros conhecem como Taíbe, porque tem um teatro no subsolo, então outros como ICIB, que é o nome da associação que está por trás da instituição. Mas a sua pergunta, eu acho ela muito instigante, ainda mais para uma instituição tão antiga quanto a nossa. Mas antes de responder, talvez eu queria falar uma coisa que para mim tem muito a ver com o judaísmo. Acho que no judaísmo o tempo não é exatamente linear, e ele é um tanto circular, ou talvez em espiral, né? A gente todo ano repete as mesmas festas, repassa pelos mesmos lugares. Então, se a gente tem uma leitura do tempo que não é linear, a inovação também não é algo que é apenas uma espécie de ponto de inflexão numa linearidade do tempo. A inovação também entra nessa ideia de um ciclo. Eu digo isso porque, para quebrar essa ideia, que seria uma espécie de alternativa entre ou inovar, fazer diferente, ou ser tradicional e fazer igual. Eu quero quebrar um pouco essa ideia. Eu acho que a inovação não é exatamente alguma coisa que vem quebrar criar um ponto de inflexão numa linha do tempo linear. Ela pode existir dentro de um tempo circular, como no caso do judaísmo. E a Casa do Povo é um bom exemplo disso, para ser mais concreto. Eu digo muitas vezes que a Casa do Povo é um time meio condenado a inovar. É uma instituição antiga, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, parece uma startup. Eu vou tentar explicar por quê. A partir de 3 níveis.
Um primeiro, talvez, ligado à missão geral da casa, como a gente reinventa, ativa constantemente essa missão da casa. Depois, como a gente organiza a casa. E, por fim, as ações disso depois. Só para pincelar algumas ideias também para conversar. Mas sobre a missão geral da casa, a casa ela nasce para ser um monumento vivo, em homenagem aos que morreram na Shoah. Isso é muito claro. Ao mesmo tempo que ela pensa que a cultura é uma ferramenta muito importante para lutar contra o fascismo. Essa é a ideia de nunca mais, né? E o que é interessante é que na Casa do Povo nunca tivemos a nossa história escrita na parede. A nossa história ela é inscrita nos corpos que usam a casa e na arquitetura. Então ela não é fixa, não é engessada. A gente costuma falar que a gente tem uma espécie de lema, que é lembrar e agir. Que para mim é uma coisa também muito judaica, né? A ideia do zachor, né? Em Yiddish, do gedenk, né? Lembrar, lembra-se. Então, na Casa do Povo, lembrar e agir. Quer dizer o quê? Ledor vador. Cada geração precisa ativar essa memória de maneira a dialogar com o seu contexto. Então, a Casa do Povo, nos anos 60, 70, foi um lugar de resistência à ditadura civil-militar. E hoje vai ser uma outra coisa. Então, a nossa própria missão nos pede para nos reinventar a cada geração. Eu achei isso uma coisa muito forte. E isso se traduz também, a gente pode falar melhor disso, né, depois, mas traduz também por questões organizacionais. Não adianta a gente queira funcionar hoje como a casa funcionava nos 50. Hoje a gente está reinventando a governança da casa, como a gente trabalha, como o poder é distribuído ao longo da estrutura. Estamos nos baseando em princípio sociocrático, que é um tipo de pensar a organização. A gente está repensando o modelo econômico, como a instituição como essa se sustenta hoje, que tipo de fontes existe, qual tipo de receita, como trabalhar, com quem se articular. E também a gente está se relacionando de maneira diferente com o bairro, que nos anos 40, 50, o bairro do Bom Retiro é um bairro muito judaico. Agora, o que fazer hoje? Que é um bairro que tem uma presença muito forte coreana, boliviana, nordestina. Então, de uma certa maneira, a gente também tem que entender qual é esse povo desta casa, né? E como nós, como instituição judaica, podemos dialogar com esses outros povos que estão aqui neste bairro, mas que podem formar um povo em devir. E a gente também pode desenvolver isso em mais detalhe. Mas também nas ações. Quando a casa funcionou nos seus primórdios, funcionou a escola, funcionou o teatro, funcionou o grupo de xadrez. Será que faria sentido ter isso hoje? Que tipo de ações temos que criar hoje para fazer sentido? Quando a casa foi criada em 53 mesmo, quando ela abriu, tinha 2 centros culturais na cidade de São Paulo. Hoje tem dezenas. Então a gente tem que rever a nossa ação. E não por acaso a gente na pandemia agora está lançando um chatbot, a gente tem vários conteúdos online, mas também está se reinventando na relação com o bairro. A gente está produzindo sabão com óleo doado por restaurantes coreanos e por assim vai. Então, só para pincelar algumas ideias, mas parte dessa ideia que talvez inovação não é alguma coisa que entra em contradição com a tradição, mas é uma necessidade de constantemente reinventar quem somos para dialogar com o tempo presente. Obrigada, Benjamín. Paula, bem-vinda. Como é esto de la innovación en Moishe House? Bom, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho que realmente é um momento muito legal da gente trocar ideia e falar sobre inovação. Então, muito obrigada, parabéns para a CIP pela organização, assim, incrível, porque realmente está muito legal o evento. Bom, então, vou contar um pouquinho da Moishe House, né, e para vocês entenderem o que a gente tem a ver aqui com essa conversa. Então, a Moishe House, ela é uma instituição mundial que começou com a ideia de encontros, e eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso em relação à inovação. Quando os primeiros grupos do Taglit começaram a voltar de Israel, eles queriam muito se encontrar e ficavam, putz, onde a gente vai se encontrar e como vai ser, e que local é seguro a gente se encontrar e aonde a gente pode se expressar livremente de um jeito confortável para todo mundo. E aí começaram a surgir jantares, e esses jantares começaram a ser sediados por judeus nos Estados Unidos. Então eles falaram, bom, então vamos criar um lugar
onde a gente possa fornecer esse espaço seguro para esses jovens se encontrarem depois de terem passado por uma experiência incrível, que é o Taglit, né? 10 dias em Israel, conhecendo pessoas num programa educativo. E aí, surgiu, primeiramente, a Moshe House nos Estados Unidos, e esse projeto começou a se expandir pelo mundo todo. E aqui na América Latina não, no Brasil, a gente tem Moshe House em São Paulo, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. E, basicamente, a gente trabalha com encontros de pessoas, com a nossa comunidade de membros, né, da Moshe House, que são basicamente os nossos amigos e pessoas que se interessam pelo projeto. E a gente faz encontros e eventos relacionados ao judaísmo, à cultura judaica, e também eventos de celebrações pessoais também, então aniversários, alguma data importante para os membros que moram na casa. E aí, eu gostei muito do que o Gui falou, porque o Move 2035 é um movimento que as pessoas elas conseguem se encontrar e fazer, assim, se expressarem, né, do jeito que elas se sentem confortáveis. E várias ações, assim, eu acho muito legal. E aqui, a ideia é também isso. A ideia é que a gente possa convidar pessoas e possa chamar os nossos amigos e possam chamar pessoas também que não necessariamente estão envolvidas com a comunidade judaica e trazê-las para cá. Então, por exemplo, quando a gente fala de inovação, eu acho que a gente, que nem o nosso amigo aqui falou agora, a gente pensa em startups e coisas inovadoras, e eu acho que assim, eu acho que não é bem assim, acho que também faz parte, mas essa inovação, essa nova ação de coisas vem muito também de encontros, né, de construção de coisas novas. Então, os encontros atualmente, eles não, além da pandemia, que os nossos encontros infelizmente estão sendo online e virtuais, eu acho que a gente está numa época que as pessoas elas ficam se desenvolvendo e se encontrando pela internet, né? Acho que pela geração também atualmente que a gente vive e a nova juventude, essa geração XYZ, assim, que eu não sei qual geração está agora, mas os encontros eles acabam sendo muito, digamos, rápidos, né? Então, a Moshe House vem com essa ideia justamente ao contrário. Digamos que a gente está numa era de encontros virtuais, que é um normal, e a gente vem com a ideia de, não, vamos fazer encontro presencial, vamos fazer evento, vamos criar uma comunidade, vamos realmente se relacionar, assim, presencialmente e fazer uma relação pessoal, criar vínculos. E tudo isso em torno da cultura judaica, né? E judaísmo. Então, eu acho que o nosso lugar da Moshe House está um pouco nisso, assim, da parte de inovação, de realmente gerar encontros onde os nossos membros se sintam confortáveis e eles possam ser quem são em todos os momentos, a gente também poder expressar o nosso judaísmo livremente aqui. Então, não necessariamente a Moshe House de São Paulo vai seguir uma linha que é a mesma da linha do Rio de Janeiro, que é a mesma da linha de Porto Alegre, e isso no mundo todo. Então, cada um é livre para realmente poder ser quem é, poder seguir o que se sente confortável, e eu acho que é isso, é uma inovação, assim, de encontros, uma inovação de espaços, de aberturas que a gente pode ter aqui, diferente do que atualmente está acontecendo, que é um encontro mais virtual, uma coisa mais rápida. A gente não quer isso, a gente quer o contrário, a gente quer realmente criar vínculos e que esses vínculos possam crescer, gerar frutos, e a gente construir uma comunidade que seja forte, que seja flexível, que seja tolerante a todos os tipos de crenças e ideias que tenham em volta de nós. Obrigada, Paula. Olá, boa noite para todo mundo. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma responsabilidade imensa também. São muitos anos de CIP e
sempre falando com as crianças. É engraçado que muitas vezes me falam, você que entra na sinagoga grande com as crianças, e essa sou eu, por muitos anos fui eu. Então, uma responsabilidade muito grande estar aqui, e uma alegria conhecer vocês, que eu não conhecia, o Benjamin, a Paula. Então, vamos conversar aqui. Sabe, eu fiquei feliz com o que o Benjamin trouxe, porque foi muito na linha do que eu fui pesquisar, porque eu sou uma pessoa muito metódica e eu fui pesquisar o que era inovação para poder entender o que eu tinha de real inovação no que eu faço. Meu cachorro atrás, desculpa, gente, ele faz parte das cenas daqui da casa. Mas, então, eu fui buscar a etimologia da palavra inovação para poder falar, e inovação vem de renovação mesmo, vem do latim, renovar, e eu acho que é buscar uma série de conhecimentos que a humanidade foi adquirindo para melhorar o que a gente faz. E aí, a área infantil da CIP, né, o que a gente procura na área de Eladim, é isso, é juntar a educação infantil, a infância evoluiu num nível muito alto, muito alto. Até porque se entendeu que é um lugar bom de se investir, né? Então, a economia em torno da criança é boa. Isso significa que a gente tem que entender melhor tudo para gerar mercado aí ao redor. Mas a gente pode usar isso para o bem e para o mal. A gente pode usar isso para fazer mais produtos de televisão que viciam, ou a gente pode incorporar esses conhecimentos para fazer uma educação rica, profunda, renovada. Acho que um desafio também da educação é que todo mundo aqui passou pela escola e funcionou. Então, para que a gente vai mudar? Fui educada, funcionou, estou aqui, cheguei bem. Por que eu vou mexer no time que está ganhando? Então, tem esse desafio de sair da zona de conforto, de sair do lugar que a gente conhece. Também tem o desafio de mudar a linguagem, eu acho, porque a gente passa o que a gente aprendeu. Então, se a gente teve essa educação tradicional, frontal, muitas vezes, é muito fácil passar isso para frente. Eu tenho que mexer com as minhas estruturas particulares, eu tenho que renovar as minhas estruturas, inovar as minhas estruturas, para poder mudar e trocar a linguagem para essas crianças, né? Então, eu fui fazer toda essa pesquisa, olhar todos esses processos, para contar que, basicamente, o que a gente faz de inovação com as crianças na CIP é olhar tudo que existe no mundo para poder incorporar nas nossas atividades, para poder incorporar nas aulas de Ktanim, que a gente ainda chama de aula, mas eu diria que são mais encontros com as crianças, né? A gente faz isso no Shabbat Eladim, então, e no Shat Sipur, né? São as nossas 3 principais áreas, e aí a gente tem as grandes festas e outros materiais que a gente produz. Como o material do ticunzinho, né? Hoje em dia a gente não pode se encontrar presencialmente, a gente optou, apesar de ter aí, as escolas voltaram, a gente tem toda uma preocupação com a necessidade que as crianças têm do encontro físico, que é fundamental, mas a gente entende que essa é uma atividade que a gente conseguiu se adaptar super bem ao modelo virtual, e então a gente entende que a gente pode proteger a circulação da sociedade nesse momento, fazendo os nossos encontros e os nossos materiais virtualmente. E não sei, se eu fosse destacar 2 coisas assim que eu acho, que eu gosto de falar bastante, que eu acho que é um caminho de... É algo antigo, mas que a gente sempre tem que resgatar, é um lugar da afetividade na nossa educação, que também é super judaico, mas acho que eu até às vezes me pego pensando, a gente fala que a gente está na sociedade do conhecimento hoje em dia, e se talvez a sociedade do futuro vai ser a sociedade da afetividade, que o que é mais importante é a gente saber ter sensibilidade, o afeto com o outro. Então, às vezes eu penso
que isso tem que ter um lugar central na nossa pauta, e isso tem frutos muito valiosos, né? Então, o lugar da afetividade é muito certo no nosso espaço, e sem perder o rigor técnico-científico, e eu acho que esse é outro espaço da inovação. A gente costuma achar que para as crianças pequenas, eu posso passar o que eu sei, eu posso passar o que eu vivi, eu não preciso pesquisar, eu não preciso ter esse rigor técnico-científico, né? E a gente estuda bastante na área infantil para poder passar para as crianças, para a gente poder saber para as crianças, falar para as crianças se a gente está falando de Tanar, de Torá, de Talmud, porque senão a gente cresce achando que tudo é Torá, ou que tudo é Talmud, ou que tudo alguém disse. Então, esse conjunto é bem importante para a gente. E a segunda coisa, para fechar, assim, eu acho que também é o espaço do currículo para a gente. Por um lado, a gente tem um currículo super objetivo, que a gente sabe onde a gente quer chegar e que a gente sabe o que a gente espera que as crianças saibam articular de judaísmo, mas, ao mesmo tempo, é um currículo muito flexível, em que as crianças são o centro desse processo de aprendizagem. Então, se eu chego preparada para falar de Shavuot, mas a criança me pergunta se Deus existe, a gente está preparado para mudar essa aula e investigar com ela. Eu não preciso saber a resposta, eu não sei, mas a gente pode investigar junto. Então, acho que esses são os espaços de inovação, renovação da área infantil. Obrigada, Rebeca. El tema de nuestro tikkun es eu e nos. Y quería traer esta pregunta a cada uno de ustedes y preguntarles, en cada una, todos hablaron de una comunidad que están creando. Una comunidad de crianzas, una comunidad de jóvenes, una comunidad barrial, una comunidad local. Y lo que les quería preguntar es, en estos tiempos en los que el individuo a veces es tan fuerte y la relación con el colectivo es un poco más difícil, ¿cómo ven ustedes en su trabajo el crear una comunidad en la que el individuo sigue siendo fuerte y central, pero puede ver a su prójimo y crear juntos una comunidad que tenga cierto equilibrio? Si ocurre o si no, puede ser que no ocurra. Quien quiera puede empezar a responder. Qué timidez. Vamos lá. Olha, Tati, é uma ótima pergunta, né? Eu acho que, inclusive, uma das coisas que mais me incomoda a gente agora é justamente, muitas vezes, esse nós aparecer por indivíduos que fingem representar o nós, quando, na verdade, eles não representam, né? Então, essa é uma discussão muito grande que a gente tem dentro dos jovens adultos, no sentido de que, várias vezes, aparecem posturas políticas dizendo nós, judeus, apoiamos uma determinada causa ou outra determinada causa, quando, na verdade, né, quem deu a permissão para que essa ou essas pessoas se chamassem de nós, coletivo judaico, né? Então, realmente é uma pergunta que incomoda bastante a gente. Dentro dos nossos grupos, a gente tem discutido isso, inclusive dentro do MOVE-IB, que é esse que estuda muito sobre política israelense, dentro do MOVE LGBT, enfim, é um tema que está bastante em pauta. Eu acho que dentro do MOVE, num geral, a gente busca, em primeiro lugar, dentro desses projetos, pensar num coletivo, né? Porque a gente está sempre com um objetivo para fora, em primeiro lugar. Nosso objetivo é oferecer um cursinho popular para pessoas que não têm verba suficiente para pagar um cursinho de preparação para o vestibular. Atuar com pessoas em situação de rua. Então, sempre tem um objetivo comunitário em primeiro lugar,
mas o que a gente busca é sempre trabalhar o indivíduo a partir desse objetivo comunitário. Então, por que eu, como pessoa e também como judeu ou judia, tomei a decisão de atuar nesse ou naquele projeto? E a partir disso a gente vai desenvolvendo as nossas próprias identidades, a gente vai se entendendo como ser humano nesse mundo, como judeu e judia nesse mundo, como indivíduo e também juntos como um coletivo, atuando todos numa mesma direção, né? Acho que é isso, mais ou menos por aí, eu diria. Eu acho que fica muito difícil responder alguma coisa depois dessa fala maravilhosa, entendeu? Mas eu ia falar que, em relação a Moishe House, o nós, assim, comunidade, né? Que a gente fala, comunidade Moishe House, de pessoas que fazem parte dos nossos eventos e amigos e quem se interessa pelo nosso projeto, a gente acaba se conectando com o nosso, que nem ele falou, tipo, de objetivos, né? Então, a gente acaba se conectando com o que eles buscam e nós, o que a gente quer também deles, né? Porque é uma relação de troca nossa com os nossos membros. Então, o seu e o nós, né? Eu acho que é uma via de mão dupla sempre, em todos os tipos de relação, né? Você precisa fornecer algo que o outro se conecte com isso, e o outro também, por mais que esteja recebendo, né? A gente recebe pessoas aqui, e é um momento super incrível, mas também rola uma troca, e eu acho que o mais importante disso tudo, desculpa a minha cachorra, mas ela vai latir algumas vezes, eu acho que isso realmente é uma via de mão dupla, né? Então, o nós é por eles e o deles também é por nós. Então, enfim, eu acho que é uma relação muito bonita, assim, dos dois lados aprenderem, os dois lados contribuírem com os projetos da Moishe House. Então, um jantar de Shavuot, por exemplo, então, que não vai ter, infelizmente, mas a gente traz conteúdo, a gente traz o evento, mas eles também trazem as discussões, os gargalos que eles sentem em relação a temas. Então, eu acho que é uma relação que precisa ter os dois lados se envolvendo, assim. Então, talvez não tenha muito a ver, assim, mas eu acho que eu senti vontade de falar sobre isso, porque cabe um pouco, assim, com o nosso ideal aqui da casa. Eu vou trazer o outro lado, que as crianças, elas ainda estão construindo esse indivíduo que eles são. E eu acho, então, a gente tem uma oportunidade incrível aí de já construir esse indivíduo mais coletivo, mais aberto ao coletivo, e que o ser humano é super coletivo e a gente vai aos poucos criando defesas, barreiras, construindo espaços que vão tirando essa nossa coletividade, eventualmente. Então, na verdade, não tem que construir a coletividade nas crianças, elas são muito propícias ao coletivo já. Por outro lado, eu acho que o desafio é como elas são inseridas na comunidade. Qual é o espaço desse nós infantil, desse nós infância na nossa comunidade brasileira, mundial, universal e judaica, né? Então, a gente tem, eu até às vezes fico pensando e tentando falar de crianças e não de infâncias, porque a gente se acostumou a falar que infância é algo ruim. Uma pessoa infantil é algo muito ruim. Essa pessoa é tão infantil, né? Então, por quê? Né? Porque que criatividade também vem de criar, de criação, tem tudo a ver com infância também, de se criar. Por que a gente não usa as potências para falar sobre esse lugar da infância? Então, eu acho que nós, crianças, na comunidade, ainda está se construindo. Eu acho que a gente tem que inovar no espaço que a gente dá para elas, renovar o espaço que a gente dá para elas.
Acho que não pode ser mais só o espaço fofo da criança entrando fofinha na sinagoga, né? E sendo exposta para esse universo. É importante, não quero tirar esse espaço delas nem da comunidade. Elas precisam ser vistas, é um espaço delas serem vistas, mas será que elas não podem mais? Será que elas estão produzindo coisas lindas, pensando coisas lindas, elas estão produzindo judaísmo. E onde a gente vai colocar essa produção? A gente vai esperar elas crescerem e serem podadas para aproveitar? É muito mais difícil resgatar essas criações quando adulto. Já foi podado. Então, como a gente pode estimular que elas, que toda essa potência, que toda essa lindeza que elas produzem seja colocada, visualizada, explorada num bom sentido pela comunidade, por nós, por todos nós aqui. Vou arriscar uma resposta. Estava curioso em ouvir vocês antes, porque acho que é bonito de ver que cada um tem o entendimento que é parte da sua prática, de fato, e que daí o eu e o nós são coisas diferentes. Inclusive, entre o eu e o nós, sempre tem essa ideia do outro, né? Eu acho que se a gente quer pensar essas duas escalas, né? Tem o eu e tem os outros, e juntos podemos formar um nós, ou não. Acho que tem uma tensão ali. E daí é bonito ouvir a parte das crianças, a parte de uma tentativa de reinventar uma certa vida comunitária, etc. Como vocês estão problematizando e pensando isso. No caso da Casa do Povo, eu diria que é uma pergunta bem complexa, porque a gente é muito pautado pelo seguinte: a gente entende que se a experiência de ser judeu ou judia ao longo do século XX era uma experiência de ser o outro, o último a chegar, o primeiro a ir embora, enfim, a gente está acostumado com essa ideia, né, que vem, sei lá, do Georg Simmel, que o próprio Sartre falava, que o judeu é o outro, né? Então, se o judeu ao longo do século XX foi o outro, uma casa judaica, para nós, é uma casa aberta à autoridade radical. Portanto, a todas as minorias que a priori não fariam parte de um nós. Então, seja o movimento negro, indígena, trans, etc., sabendo que também não estou essencializando essas diferenças, as coisas são sobrepostas, né? Pode ter judeus negros, trans, etc., etc. Mas e pensar um pouco como a gente se relaciona justamente a essa alteridade, mas entendendo que ela pode formar um nós, sem deixar de ser uma instituição judaica. Então a gente pensa muito a parte dessas questões, essas tensões, tentando deixá-las mais borradas. Eu, nós, indivíduo, grupo, judeu, não judeu, singular, geral. A gente tenta quebrar um pouco isso, e por isso que quando eu falei no início, eu falei dessa questão de um povo em devir, porque a gente muitas vezes se pergunta como que a gente vai trabalhar como instituição judaica com pessoas que chegaram há poucos meses da Bolívia. O que quer dizer isso? Pessoas que não são judias. E a gente acha que, de fato, talvez tenha um devir judaico do imigrante boliviano, que nem talvez tenha um devir boliviano da Casa do Povo, já que estamos num lugar que é um bairro também boliviano, etc. Então, é um pouco embaralhar esse jogo para criar uma outra comunidade possível. E no sentido que extrapola também o entendimento que a gente possa ter do que é uma comunidade judaica apenas, mas sem deixar de pertencer a ela. Então, é uma espécie de jogo nem dialético, porque é um movimento um pouco contínuo dessa relação eu, outro e nós. Eu colocaria só esse outro no meio para entender um pouco melhor e tentar apontar melhor essas dinâmicas que a gente tenta desenhar na Casa do Povo. Não sei se estou sendo claro, gente, porque sextou ontem, hoje já é sábado, mas é um pouco isso que eu queria trazer. Muy claro y muy interesante, porque agrega otra esfera a la conversación. Si hablamos solo del eu y nos dentro de nuestra comunidad, o si abrimos las puertas y podemos hablar de cuál es el lugar nuestro dentro de la comunidad, la sociedad mayor. Una de las cosas que quería también es que
la dinámica entre nosotros 5 sea un poco distinta y no pregunta y respuesta y que cada uno de ustedes dé su visión, sino también invitarlos a hacerse preguntas entre ustedes. Si hay cosas que surgen o intereses comunes o algo que alguno de ustedes dice y quieren hacerle una pregunta al otro, invitarlos a hacer eso también. Les doy tiempo para pensar y les voy a hacer una pregunta más. No tienen que responder todos. Lo que les quería preguntar es si innovación tiene que ver con renovar, con mejorar, con el futuro. ¿Cuál es para ustedes el desafío en la comunidad judía o en la comunidad a la que ustedes están representando en este momento para un judaísmo de futuro? ¿Cuáles son aquellas cosas que creen que pueden mudar, mejorar, que necesitan cambiar para nuestra comunidad? Eu posso arriscar, acabei de falar, daí eu, de repente, aproveito para fazer uma pergunta para as demais pessoas também. Eu queria te dar uma resposta dupla, sabia? Por um lado, queria te dar uma resposta mais pé no chão, de falar que a gente tem muita coisa para melhorar nessa comunidade mesmo, não tenho dúvida nenhuma. Eu vim de uma comunidade relativamente grande, né, em Paris, na França, é uma comunidade bem grande e complexa. Em São Paulo ela é menor, mas ela é importante. Mas a gente está atravessado por muitas tensões, assim como a sociedade brasileira está passando por muitas tensões e rupturas. Então acho que de fato a gente tem que mudar um certo diálogo entre nós, mas não apenas. Eu acho que o que eu vejo muito na comunidade judaica em São Paulo, e a Casa do Povo tem sido uma espécie de hífen interessante para isso. Tem muitas pessoas que são judias, ou que se sentem judias, mas não participam da comunidade organizada. E como a gente tem que distinguir, de uma certa maneira, o que a gente entende por comunidade judaica e judeus e judias. E são coisas que não são exatamente sobrepostas, é bem curioso. Eu acho que tem razões específicas, explícitas para isso. Eu acho que tem pessoas que não se reconhecem na comunidade judaica, porque a comunidade judaica não representa eles mesmos. Não é que as pessoas, muitas vezes tem um desejo, quando eu falo com o representante da FISESP ou da CONIB, trazer as pessoas de volta, trazer as pessoas para dentro, trazer os jovens, mas eu confio muito que as pessoas não entram, não porque elas não sabem, porque elas não querem. O que não quer dizer que elas não se sentem judias, mas não querem, porque elas não se reconhecem, elas não estão à vontade, né, nas instituições que existem. Então tem uma coisa interessante ali para entender como que a gente consegue organizar de outras formas a comunidade mesmo, em todas as esferas, para poder ter uma comunidade que talvez dê conta dessa diversidade, sem ter medo dela. Então isso para mim é uma questão muito presente no meu dia a dia. Eu acho muito bonito tratá-la frontalmente. Mas isso é uma resposta talvez mais pé no chão, eu queria ter uma resposta um pouco também mais viajada, que seria te dizer que eu não acredito muito na noção de futuro. Para mim o futuro, e talvez eu aprendi isso muito no Brasil, é uma espécie de ideia que nunca acontece, para apagar o passado e destruir o presente. A gente, quantas vezes a gente não abre um jornal antigo e se a gente vê tudo que estava sendo anunciado, centros culturais, hospitais, escolas e tal em São Paulo, metrô, nada foi feito. Então, por que foi anunciado? Então, o futuro muitas vezes é uma ideia que não existe. Então, eu gosto de trabalhar no presente. Gosto de trabalhar agora e de pensar que, de fato, é nesse agora que a gente é desafiado a inovar. E o judaísmo faz isso. Todo ano a gente se pergunta Manishtaná. Todo ano a gente se pergunta onde está o Egito hoje. E a Casa do Povo a gente faz isso todo ano. A gente está agora, inclusive, amanhã é o último dia do Levante do Gueto de Varsóvia, que foi 19 de abril a 16 de maio. E a gente se perguntou quais são os levantes de hoje. Que levantes do passado podem inspirar levantes no presente. Então, eu gosto de sempre colocar essa memória em fricção com o presente. E acho que é ali que surge o futuro. É agora mesmo, é nesse momento. Entendendo que a memória não pode ser uma coisa apenas nossa. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de compartilhá-la. Muitas vezes tem esse medo, né?
e se a gente chama isso de genocídio, talvez a gente está banalizando. E, no fundo, acho que a gente tem que também se colocar em risco para essa memória ser viva. Então, a gente vai colocar ela num potinho, numa estante, e ela vai morrer com a gente. Então, é um pouco essas duas coisas que eu queria trazer. Uma coisa mais pé no chão, sobre essa ideia de uma comunidade que talvez possa lidar com a sua diferença de maneira mais radical, e não tenta escondê-la e se reduzir a uma comunidade organizada que é muito menor que a comunidade real. E uma segunda coisa, que é um pouco mais viajadão, que é essa ideia que, no fundo, o futuro não existe, e que a gente está aqui, no presente, tendo que agir e transformar as coisas, e nos colocando em risco, em fricção, com esse tempo presente radicalmente diferente, obviamente, do tempo passado. E agora a minha pergunta para vocês é um pouco, outras pessoas que estão aqui, como que vocês se relacionam com o diverso, com outras instituições, se vocês conversam com instituições que vocês sabem que talvez têm valores ou princípios distintos, como que vocês lidam com essas questões? Na Casa do Povo, a gente está tentando trabalhar muito isso, no bairro, se aproximando do TENIAD, de outros lugares que pertencem ao nosso universo, ao nosso território, mas que são de origem diferente, né, em termos histórico, de formação, etc. Tanto curioso para saber, para falar menos das suas iniciativas, mas como elas se articulam com outras. Eu vou começar só para problematizar aí o Benjamin. Eu tenho que acreditar em futuro, porque eu quero que essas crianças tenham um futuro lindo também. Além desse presente, eu quero que exista mundo, existam coisas lindas, exista natureza, exista o que for de melhor para elas. Então, eu, por um lado, preciso acreditar no futuro. Não porque as crianças vão ser alguém, isso é muito importante. As crianças são no presente. E elas são maravilhosas, mas eu quero que o mundo futuro exista para ver tudo que elas, dar continuidade para tudo que elas estão construindo agora. Então, só para botar um pouquinho de lenha aí nessa conversa e poder discordar um pouquinho. E aí, nesse caminho, eu concordo. Por outro lado, eu concordo com o Benjamin que a gente tem que falar de outras coisas, a gente tem que abrir espaços agora para conversas, para resolver esse futuro e esse agora também. Eu acho que existem temas que são tabus na comunidade judaica, que a gente não consegue conversar, que a gente, né? E eu falo de lugares mais simples. Quero contar uma história, eu sempre conto essa história, que eu acho que é um exemplo bacana. Eu cheguei uma vez para um encontro de Ktanim com uma criança, primeiro encontro, e ela falou, eu perguntei, você sabe por que eu tô aqui, o que a gente vai fazer juntos? Ela me disse, sei, você veio me preparar para o bar mitzvah e eu não quero fazer bar mitzvah. Eu falei, tudo bem, você não precisa fazer bar mitzvah. Eu não vim te preparar para o bar mitzvah. O bar mitzvah é no dia seguinte do seu aniversário no calendário judaico de 13 anos. E tá feito. Tem uma cerimônia para isso. Você pode não querer fazer essa cerimônia. E tá tudo bem, é um direito que você tem. Você pode não fazer bar mitzvah. Ela calmou, baixou, a gente teve muitos encontros por muito tempo. E no último ano dos nossos encontros, ela estava desesperada para fazer bar mitzvah. Então, por um lado, parece um tabu falar que uma criança não precisa fazer bar mitzvah. Alguns avós aqui talvez fiquem um pouco loucos comigo. Mas eu preciso contar para elas, eu preciso abrir espaço para elas, que elas têm opção. E que não é tudo simples assim, preto no branco, né? E esse é um exemplo de algo muito pequeno, mas que quando a gente vai olhando para a comunidade, vai ganhando proporções e permeando todas as áreas, né? Permeando todos os temas. Então, eu acho, concordo com o Benjamin, que a gente precisa ter essas conversas. E precisa abrir diálogo para isso. E por outro lado, e respondendo o Benjamin também, como a gente abre o diverso, era uma alegria imensa que Ktanim estava abrindo espaço para
com parcerias em escolas não judaicas. A gente estava começando essas parcerias em que fazia parte das atividades do contraturno escolar, né, de escolas não judaicas, com uma quantidade significante de alunos judeus, mas que esse espaço também era aberto, era uma atividade da escola. A gente fornecia esse serviço para a escola, então se crianças não judias queriam participar dessa atividade, tinha essa possibilidade também. Então, estava se construindo um espaço muito rico. Agora, esse modelo, por enquanto, não está acontecendo, né, porque as escolas também estão evitando um movimento, qualquer movimento desnecessário, além das suas aulas dentro da escola, então a gente não está mais com essa atividade, mas era algo começando muito bonito, que eu sinto que tem um espaço interessante aí para a gente pensar para o futuro. Espero que próximo. Vou me arriscar aqui também na pergunta do Benjamin e puxar o que a Rê estava falando. Primeiro, acho que eu concordo com ela, né? É muito importante a gente pensar no presente, de fato, a gente não pode ver só pensando no futuro, mas a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ir atrás de algo, né, para fazer com que as coisas se movimentem. Porque se a gente só está no agora, eu acho que a coisa pode ficar muito parada, né? Então, acho sempre importante ter essa dualidade entre o futuro e o presente brincando juntas o tempo todo. E eu acho que uma coisa muito importante que o Benjamin falou sobre, eventualmente, pessoas da comunidade, pessoas judias e judeus não se sentirem parte da comunidade judaica, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso, para entender se essa pessoa não se sente parte porque ela não tem espaço, e isso é muito prejudicial, porque aí sim a gente precisa de espaços diversos para receber as diferentes pessoas que queiram se encontrar de alguma forma dentro dessa comunidade, ou se essa pessoa não quer, de fato, participar da comunidade por uma escolha. E aí, isso é um direito, óbvio, é o que a Rê estava falando. Se uma pessoa sente que ela não quer fazer bar mitzvah, ela tem o direito de não fazer bar mitzvah, né? E aí, nesse sentido, eu vejo também de duas formas, né? Eu acho que tem pessoas que acabam se afastando do judaísmo porque não encontram um judaísmo que conversa com elas. E aí eu acho que é essencial a gente mostrar que existem diversos judaísmos e que existem judaísmos que, com certeza, vão conversar com essa pessoa. Ou uma pessoa que de fato viu diversos judaísmos e falou, não, essa não é a minha forma de ser, e ok, é isso, tá tudo bem, somos todos, temos todos a liberdade de escolha, né? E em questão a sua pergunta, né, Benjamin, mais especificamente sobre a colaboração entre entidades, o MOV 2035 busca fazer muitas parcerias com instituições que faz sentido fazer essas parcerias no sentido que a gente tem um objetivo em comum. A gente não vê a necessidade da parceria pela parceria, porque a gente entende também que tem vários projetos que não conversam com os objetivos do MOV, mas que são muito importantes de existir, porque, de novo, era o que eu estava falando, precisa existir múltiplos espaços. Então, o MOV 2035 não é exatamente um espaço de festas ou de viagens, pelo lazer. A gente tem um outro objetivo, mas é muito importante que existam também esses espaços e que as pessoas possam andar em todos esses lugares que fazem sentido a elas. Mas a gente tem parceria, sim, com Jovens Sem Fronteiras, dentro desse projeto, com pessoas em situação de rua. O nosso Seder de Pessah, inclusive, foi em parceria com a Moshe House também com Jovens Sem Fronteiras. O Cursinho Romã, por exemplo, faz parceria com o Cursinho CPV, que não tem nada a ver com a comunidade judaica, mas é um cursinho de vestibular bem importante aqui em São Paulo. O Trocas Urbanas, que atua com refugiados, tem uma parceria com a instituição Missão Paz, que é uma igreja que acolhe refugiados, então a gente tem uma parceria muito legal também com o Padre Paolo. Enfim, de fato, essas parcerias que levam a gente a atingir melhor nossos objetivos são essenciais e fazem muito parte do nosso projeto como um todo. Eu acho que, em relação à inovação, em questão da melhoria, né, se a inovação é melhor ou não, eu acho que sim, particularmente falando, eu acho que a partir do momento que a gente busca sair da nossa zona de conforto, né, que acho que a inovação
é um pouco isso, você sair do comum, sair do que já está acostumado ali, que você já está bem. Eu acho que quando a gente sai, a gente cresce, a gente se desenvolve como pessoas, como comunidade, como seres humanos, e isso faz com que as coisas, elas realmente, de certa forma, melhorem. Eu acredito nisso. Então, quando a gente busca aqui, por exemplo, fazer eventos que sejam inovadores e que a gente possa chamar pessoas e fazer contato com as pessoas de países diferentes, né, das Moishe House, de outros países, faz com que a gente realmente olhe para o outro, veja o que o outro está fazendo e a gente sai da nossa zona de conforto, a gente olha para outra comunidade. Então, eu acho que essa nova ação, assim, de sair do comum, eu acho que realmente é algo muito bom e faz a gente crescer, como todos, enfim, muitos sentidos. E em relação a outras instituições, aqui na Moishe House, a gente também tem essa liberdade de poder escolher com quem a gente quer fazer os nossos eventos, e a gente faz com pessoas que fazem sentido, e instituições também que fazem sentido, e que colaborem com o crescimento do nosso projeto também. Então, vou retomar um pouco o que eu falei na última vez, é uma via de mão dupla, uma relação que seja bom para o outro, que seja bom para a gente, e assim a gente cresce juntos e torna o nosso projeto e a nossa ideia mais forte. E eu acho que atualmente os jovens, eles, principalmente nós que somos de projetos que têm uma ideologia e uma ideia muito forte, né, e concreta, assim, de um público que é mais específico, jovem, que queira realmente sair desse conforto e buscar coisas diferentes. Eu acho que é muito importante a gente ter contato com outros. E até mesmo assim, por mais que o outro não faça muito sentido, a gente também vê o outro lado da moeda, sabe? É muito difícil, realmente. A gente aqui teve participações de alguns eventos que a gente não se sentiu muito confortáveis, mas foi bom para o nosso crescimento e foi bom a gente fazer uma parceria diferente. E aí a gente vai aprendendo e vai construindo algo juntos. Mas, realmente, eu acho que nós aqui da Moishe House, eu moro com mais 2 pessoas aqui, então sou eu, o Júlio e a Gabriela. Nós 3 aqui, a gente escolhe com quem a gente quer fazer essa parceria, buscamos pessoas que fazem sentido e também, às vezes, quando surge alguma oportunidade, a gente tenta e arrisca com outras pessoas. Mas muitas vezes alguma ideologia dessa outra instituição tem muito a ver com a gente. Então, enfim, é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de poder escolher, sabe? Isso é legal, assim. Então, é isso. Benjamín, ¿querrías comentar un poco de cómo es en Casa del Povo las parcerías con otras instituciones y el salir? Sim, não, é uma pergunta super sincera, porque de fato acho que muitas vezes a gente olha para o que a gente faz e tem dificuldade em se articular com outros, mas eu concordo com muitas coisas que foram faladas, inclusive com a ideia, o Guilherme trouxe isso, que não é fazer parcerias por parcerias, obviamente, a rede pela rede é a pior coisa, é a garantia que não vai para nenhum lugar, mas acho que também é importante fazer esforços para poder fortalecer um pouco essas relações, porque no fundo a gente está falando também de fortalecer a sociedade civil, mesmo a partir de uma lente judaica, mas é um fortalecimento da sociedade civil, de poder atuar em conjunto, de ter uma voz coletiva, e isso passa por meio disso. E no caso da casa, ela tem 2 maneiras de fazer isso, que é até uma maneira de também talvez tocar numa questão que está pressionando no chat aqui, sobre a questão LGBTQIA+. A gente tem 2 formas de fazer isso. Uma é a instituição se juntando a outras, de fato, e agora, por exemplo, a gente tem uma campanha para arrecadar fundo para o Bom Retiro, então a gente se juntou do Instituto Criar ao ZESP, passando pela Ocupação Mauá,
pela Krakow Resiste, para arrecadar fundo para poder ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso é muito bonito, porque realmente tem um objetivo claro e está sendo importante. Assim como eu falei, de parcerias pontuais com o TENIAD e com outros. Mas o que é muito interessante na Casa do Povo é que a gente também acolhe grupos a usar o espaço. Hoje tem cerca de 18 grupos que usam a casa, e eles recebem a chave da casa. O que eu acho um gesto muito forte, muito bonito. E daí muitos grupos usam a casa, alguns grupos relacionados a temas judaicos, né, como o Círculo de Reflexão sobre o Judaísmo Contemporâneo, e outros não, como um grupo Mecha, que é um grupo de performance de mulheres trans, muitas delas em situação, inclusive, de vulnerabilidade social ou de rua. E a gente tenta, por meio dessas pessoas que se cruzam no espaço, as senhoras que cantam em Yiddish segunda-feira à noite, as costureiras peruanas, as pessoas que vêm treinar boxe na laje, a gente tenta imaginar que essas convivências improváveis, elas criam algo a mais, que é muito mágico. E acho que e daí algumas pessoas vêm e não sabem que é instituição judaica, e vêm porque se interessam com o coletivo Legítima Defesa envolvido no movimento negro, mas vão descobrindo, e daí descobrem que tem intersecções entre as lutas, entre as reflexões, entre as repressões, etc. Então, é muito bonito, tem até a ver com essa história da Bar Mitzvah. Não precisamos forçar as coisas, falar, aqui é assim, somos judeus, somos judias, né? Não, vem, frequenta, usa, vamos baixar o som, né? Falar mais baixo, e as pessoas vão usando e inventando usos que a gente não imaginou. E criando, a casa nunca foi um lugar muito religioso, mas de repente tem um grupo de mulheres que quis fazer uma espécie de um Seder de Pessah só para mulheres. E por assim vai. Grupo LGBTQIA+, já que estava sendo colocado, frequentam a casa e acabam propondo também outras atividades. Ou seja, é muito bonito também perder um pouco o controle. Ou melhor, não perder o controle, mas descentralizar as tomadas de decisões. E isso acontece também pela acolhida de outros grupos dentro do próprio espaço. Es cierto que en nuestro chat, en nuestros comentarios, surge varias veces la pregunta de la relación de la comunidad judía con la comunidad LGBTQI+. Guy, comentaste brevemente de las actividades de Movi, pero si quieres explicar un poco más. Vamos lá. Um dos grupos do MOV LGBT, um dos grupos do MOV, né, esse MOV LGBTQIA+, que justamente surge com o intuito de conectar essas duas identidades, a judaica e a LGBTQIA+, né? Por muito tempo, e diria que até hoje, em muitas comunidades, ser LGBTQIA+, faz com que você acabe se colocando à parte ou sendo colocado à parte, né? Também é uma via de mão dupla, e de alguma forma, justamente para mim, como judeu homossexual, era muito importante buscar um espaço de conexão entre essas duas identidades. Então, desde o ano passado, a gente criou um grupo de 15 pessoas, e intencionalmente era um grupo pequeno mesmo, para justamente a gente poder se conhecer, estar num lugar seguro e poder estudar judaísmo, né? Acho que esse era o nosso principal objetivo, estudar judaísmo e entender o que as fontes diziam e dizem sobre sexualidade, sobre gênero, para também baixar um pouco a poeira, né? Baixar um pouco o volume, que nem o Benjamin falou, e tentar entender o que é exatamente, o que as fontes judaicas dizem exatamente sobre esses temas. E foi um processo muito lindo, porque a gente contou com um enorme apoio da CIP, né? O MOV 2035 faz parte da CIP, e os rabinos e rabinas da CIP participaram desse processo com a gente. Então, a cada 15 dias esse grupo se encontrava e convidava um rabino ou uma rabina para trazer um estudo para a gente sobre esse tema. E foi muito lindo o nosso percurso de perceber que existem fontes muito problemáticas e muito excludentes, e ao mesmo tempo perceber que existem fontes que trazem esse tema da sexualidade, do gênero, numa época que a gente nunca imaginaria que traria, e às vezes até com uma naturalidade muito grande, mas a gente foi percebendo com o passar do tempo que essas fontes acabaram ficando silenciadas e outras fontes
mais LGBTfóbicas acabaram sendo trazidas mais à tona, né? Obviamente, a nossa sociedade se desenvolveu dessa forma, então, infelizmente, faz sentido que essas fontes LGBTfóbicas tenham tido um volume maior do que as outras, né? A gente está num processo agora justamente de abrir, né? A gente fez um percurso de 1 ano, a gente está terminando 1 ano de estudo, e a partir do semestre que vem a gente quer abrir para receber mais pessoas e que não necessariamente queiram só estudar, às vezes só precisam de um espaço para conversar, se encontrar, escrever, produzir artigos que falem sobre ser LGBT e ser judeu, isso, e de alguma forma conseguir trazer mais gente que não simplesmente pelo viés do estudo, mas também pelo viés do estudo, né? Então abrir um outro grupo de estudos para quem quiser passar por um processo parecido pelo qual a gente passou. Então eu acho que tem sido um processo muito lindo de né, uma das coisas que justamente acho que na pergunta da Tati, né, acho que uma das coisas que faltam dentro da comunidade judaica ainda é a inclusão, né? É ser receptivo, é entender que o diverso complementa e não parte a comunidade ou não ameaça a comunidade. E acho que um pouco do processo que a gente tem vivido no Move LGBT é justamente nós, LGBTs, buscarmos essa junção e o nosso espaço dentro da comunidade, a ponto de a gente ter a honra de ter sido convidado, por exemplo, para abrir hoje o próprio Tikkun de Shavuot com a Havdalah, né? Então acho que é esse espaço que a gente está buscando e a gente está ganhando, e a CIP tem sido muito parceira nesse sentido. No sé si tienen alguna otra pregunta entre ustedes. Benjamín se animó a hacer una pregunta en general sobre parcerías con otras instituciones. Si Re o Guy o Paula tienen alguna pregunta para hacer en este tema de la innovación y nos dentro de la comunidad judía. Eu não sei se eu não tenho uma pergunta, mas eu queria enfatizar aqui que eu acho que saiu em todas as falas esse lugar da escolha. Eu acho que a gente precisa olhar atentamente para isso. Eu acho que talvez esse é o judaísmo do futuro, um judaísmo que envolva escolhas com uma tranquilidade de que a gente vai escolher o judaísmo também. A gente né, eu contei a história dessa criança e ele escolheu o judaísmo, mas eu tinha que confiar nisso, eu tinha que confiar nele e eu tinha que confiar no judaísmo. Então eu acho que tem um caminho que tem que andar junto, né, de escolhas e confianças, que eu acho que a gente pode falar também um pouquinho mais disso. Não é exatamente uma pergunta, estou jogando para todo mundo se pensaram mais algo nesse caminho, mas isso para mim ficou muito claro, muito forte, e queria reforçar que é isso que a gente faz bastante na área infantil, que a gente busca dar escolhas e caminhos para eles, e é muito claro como eles se empoderam e eles fazem boas escolhas. Eu confio muito no que vem nas crianças que estão assumindo esse judaísmo. ¿Alguno de vocês quiere comentar? Com certeza, né? Então, acho que é muito rica essa fala que a Rê traz. É exatamente isso, né? A partir do momento que a gente tira essa oportunidade de escolha, é a garantia de que o nosso judaísmo tem tudo para se desfazer, assim. E o judaísmo é feito disso, né? Se a gente pega as origens do judaísmo, ele é feito das mais diversas opiniões, né? Tipo, tanto na Torá a gente encontra textos que dentro dela se contradizem, né? O primeiro capítulo do Gênesis se contradiz com o segundo capítulo do Gênesis, do Bereshit, e os dois estão lá ao mesmo tempo convivendo, como se fizessem parte de um todo, e na verdade fazem parte de um todo. A nossa segunda fonte judaica mais importante, o Talmud, é uma junção... Ixi, acho que minha câmera caiu. É uma junção de múltiplas opiniões. Espera aí que eu vou trocar de câmera, que deve ter acabado a bateria.
Então, é uma junção de múltiplas opiniões, né? É basicamente uma ata de uma reunião com rabinos pensando sobre um assunto e tem várias lá opiniões ao mesmo tempo, cada um dizendo uma coisa e todas juntas no mesmo lugar. Então, de fato, eu acho que isso que a Retraz é bastante importante, né? De que a gente precisa lembrar que a origem do judaísmo é esse lugar das múltiplas opiniões, é o lugar da escolha, é o lugar da diversidade, porque quanto mais a gente tenta, né, colocar o judaísmo como esse lugar de temos que ser judeus porque temos que continuar, porque temos o risco de perder o judaísmo, a gente acaba mais afastando do que aproximando, e por isso a história da do Bar Mitzvah é muito significativa, né? Acho que isso é importante uma criança e definitivamente também é importante para um jovem de 20 a 35 anos ter esse lugar de escuta, né? De dar a audição para ouvir o que essa pessoa tem a dizer sobre a sua identidade judaica, e, ao mesmo tempo, esse lugar de liberdade e de múltiplas escolhas. Não, eu acho que é muito forte essa ideia. Não sei se eu usaria a palavra escolha, mas acho que não importa tanto. Acho que eu estou ouvindo o que está sendo falado. Mas é porque eu acho que, de fato, muitas vezes a gente vê que a gente é muito pautado na comunidade judaica pela ideia da perda. A gente tem medo, a gente vai perder, vai se esquecer, E, no fundo, quando a gente tem muito medo de perder, talvez a gente já perdeu. Eu acho que é um pouco isso, a gente não pode se pautar pelo medo. Eu acho que muitas vezes a melhor maneira da gente poder realmente se reinventar e seguir em frente, e crescer, e se multiplicar, que seja, é justamente dando esse passo um pouco no escuro. Eu acho que tem alguma coisa ali bonita de se colocar em risco. Eu ouço um pouco isso, né, de escolha, né? Que não é uma apologia à decisão. Eu ouço mais uma espécie de celebração dessa indeterminação do futuro, com a possibilidade aberta. Eu acho que isso é o que nos anima. Eu acho que isso é muito diferente desse medo de perder. Quando a gente se agarra à tradição, eu acho que algumas vezes quer dizer que a gente já perdeu. Quando a gente vê a tradição, aprende, estuda, não se trata de deixar de ler e estudar, obviamente, mas quando a gente olha para ela com esse olhar um pouco irreverente, que o judaísmo pede, eu acho que a gente realmente consegue inovar, renovar e, portanto, manter. Gente, queria falar que eu acho muito lindo esse momento, sério. Porque, não sei, dá um gosto, sabe, de pensar que a gente às vezes sente que estamos no fim do poço ali, fundo do buraco, só que não. E eu acho que, assim, eu cresci na comunidade Bialy, que aprendi que aquilo era o certo, que aquilo era o único, e aí, enfim, acho que eu tive um aprendizado quando eu era criança, né, que ele se desenvolveu dentro de uma caixinha. Quando eu fui crescendo, eu tive essa possibilidade de sair dessa caixinha, essa escolha, né, de sair. Com certeza tive essa escolha porque os meus pais me permitiram, e eu acho que os responsáveis das crianças e de jovens, né, que ainda não são totalmente livres para escolher o que eles querem, acabam se colocando em caixinhas do que acham correto, né, ao invés de abrir e falar, olha, temos essas opções, o que você se sente mais confortável? É indo por esse caminho? É indo por esse? Porque existe um grande medo. É um medo da sociedade, desses tabus, de que a gente não pode falar, de que vamos esconder a realidade, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar que esses espaços, eles são seguros, que não precisa ter medo, que tá tudo bem. E, às vezes, realmente vai ser difícil essa escolha, esse momento, né, de entrar numa coisa nova e falar, putz, deixa eu experimentar e ver se é isso mesmo. Então, a gente acha que eu espero muito que esse nós do futuro, assim, essa inovação que aconteça, essa forma, assim, da gente poder inovar a comunidade judaica, inovar os meios,
seja deixando as pessoas confortáveis e dando uma certa... tirando, né, na verdade, todas essas caixinhas que todo mundo gosta de colocar e deixando em aberto. Deixando esse poder de escolha que a gente tem como instituições, né, e grupos, para os outros experimentarem isso. Eu tô muito feliz de estar aqui, assim. Eu queria falar que eu acho muito legal essa conversa toda. Desculpa, mas eu adoro, gente, sério. Mas é isso, queria falar isso. Nos quedan solo 6 minutos y nos han hecho una pregunta muy buena. Tienen 1 minuto cada uno para responder si es que quieren y dejamos 2 minutos para el final para explicar cómo sigue nuestro tikkun. La pregunta es, si cada uno tuviese recursos infinitos para implementar alguna nueva iniciativa, ¿cuál sería? Es una buena pregunta. Es difícil de responder, pero es una buena pregunta. Você esqueceu de dar 1 minuto para a gente pensar, Tati, também, né? De fato. Olha, eu não sei, eu acho que eu diria que recurso é obviamente algo muito importante sempre. Acho que dentro do móvel, eu não consigo imaginar um projeto específico que precisaria desse recurso infinito, mas eu acho que, de fato, o recurso infinito permitiria que os nossos projetos fossem muito mais impactantes, né? Eu acho que a gente está num momento de fato, ter projetos um pouco menos impactantes, menores mesmo, porque a gente está criando isso. O móvel é super recente, a gente construiu tudo isso basicamente na virada de 2019 para 2020, numa época que a gente entrou em pandemia e de repente tudo mudou, mas eu realmente usaria esse dinheiro para investir em todos os projetos do MOVE e também em abrir diversas novas outras frentes de ativismo, que ainda existem muitas outras causas que o MOVE não dá conta, mas que de alguma forma poderiam abrir mais espaços para que pessoas de diferentes profissões, diferentes interesses, diferentes identidades, diferentes relações com o judaísmo pudessem se encontrar nesses projetos e de alguma forma pertencer a essa comunidade MOVE que a gente está construindo, que traz um judaísmo que toque essas pessoas e que façam que elas queiram participar dos nossos eventos mais gerais, como festas, festividades, né, os Hagim, ou os outros encontros que a gente proporciona justamente para fazer esse paralelo entre nossas identidades pessoais e nossa identidade judaica. Acho que eu iria um pouco por aí, assim. Bom, vamos lá, vamos me arriscar, gente. O tempo está curto, então vamos lá, porque o tempo, pelo visto, não é infinito. Então vamos usar bem esse recurso. Sabe que é curioso, porque eu não me anima tanto pensar recursos infinitos. Se eu tivesse recursos infinitos, obviamente eu ia sentar com todo mundo e ver como que a gente divide aquilo. Eu ia fazer isso, é óbvio. Não ia fazer um projeto meu. Eu ia, assim, sentar e falar, gente, temos isso, que facciamo? Acho que seria muito isso. A gente replanta a floresta, a gente, sei lá, o que a gente faz com esse recurso? Mas, na verdade, eu acho que recurso, para mim, não é um mal necessário. Tem uma frase muito linda, quando o Immanuel Kant, ele fala da liberdade. Ele pega a imagem da pomba, como se a pomba reclamasse do ar que resiste e que a impede de voar melhor. Mas se não tivesse ar, a pomba não voaria. Então, para mim, os recursos ser finitos, essa resistência do real, é o que nos permite, na verdade, fazer coisas. Então, para mim, o fato dos recursos serem finitos, o fato de eu ter que tecer aliança, de pedir apoio, de convencer pessoas que o que a gente faz é interessante, é o que me torna útil, é o que me garante, é o melhor indicador do que o que eu estou fazendo está mudando a vida de algumas pessoas, porque algumas pessoas conseguem até acreditar tanto no que a gente faz que elas nos apoiam. Então eu gosto de recursos finitos. Eu queria dizer isso, por incrível que pareça, porque é a partir deles que a gente pode talvez criar, sonhar utopias realizáveis. Nos vamos a quedar con este pensamiento de Benjamín, Rey, Paula, perdón, no vamos a tener tiempo de escuchar sus proyectos. Eu quero só agregar uma coisa ao Benjamin.
coloque as crianças nessa mesa. Quando for chamar todo mundo para decidir o que fazer de recursos Claro, infinitos, claro, as crianças têm ideias maravilhosas. claro. Aqui é Janus Korczak na veia, é Constituição das Crianças, conta conosco, sem dúvida. Gente, obrigada por haber estado con nosotros y sigan en nuestro programa del Tikkun, donen a la campaña de la CIPI, tienen aquí, el QR code para poder donar. Hag Sameach, brigada, ha sido un placer. Hag Sameach, obrigado.